Graça e paz, irmãos. Me chamo Márcio e estou aqui para compartilhar com vocês uma mensagem que o Espírito Santo me mostrou aqui enquanto eu estava lendo as Escrituras. E o tema, ou os temas principais do título é Pecado e a Salvação da Morte pela Graça de Deus. Sabemos que falar de pecado, falar de salvação, falar de morte, de graça, de Deus são assuntos muito amplos dentro do conhecimento bíblico. Mas irei aqui abordar com vocês de maneira mais reflexiva mesmo, não me aprofundando tanto nesses assuntos ou nesses temas. Tá bom, irmãos? Então, a questão é a seguinte: o pecado raiz, no que consiste? Consiste na desobediência e na não valorização de Deus acima de todas as coisas, pois Ele é o único merecedor de graça, de exaltação, de louvores, de honra. Ele é o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. E tudo que existe na terra e nos céus é obra de Deus, é obra do nosso Pai. Não há outro Deus igual ao nosso Deus, igual ao Deus Criador dos céus e da terra. E o Senhor, Ele é eterno. Ele é eterno. O Senhor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ainda existe a presciência. Ele sabe a história de todas as nações que já existiram na face da terra. E Ele sabe a minha história de vida. Já está traçado. Antes mesmo da fundação da terra, Ele já sabia da nossa existência. Como diz aqui no Salmo 139, que eu vou ler aqui para vocês. Davi fala o seguinte no Salmo 139, a partir do versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, irmãos. Olha que coisa mais incrível, mais interessante. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram escondidos, não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Isso é fantástico, irmão. Isso é fantástico. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, não seriam mais do que... Se os contaste, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exatamente isso, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe nenhum Deus igual a esse Deus. E aí, o ateu, o incrédulo, o cético vai dizer: mas como eu vou acreditar em algo invisível? Eu não consigo ver, eu não consigo tocar, eu não consigo sentir. Aí entra a fé, irmãos. A fé que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se observa as obras. Olha ao nosso redor. Olha a terra. Olha o que existe na face da terra. Olha os céus. Olha o universo que nós conseguimos ver agora, a partir da criação humana.
Olhem os bilhões de galáxias que existem. Observe que tudo isso é obra de quem? Do acaso? O ateu vai dizer, é acaso? Tudo isso se formou a partir do acaso. Moléculas, átomos, moléculas, células, organismos e por aí vai. Mas não, irmãos. Essa é a explicação científica. Ela é válida com certeza. É válida porque todo conhecimento humano é obra de Deus. Todo conhecimento humano é obra de Deus. Então, tudo que o homem constrói ou descobre nada mais é do que a obra daquilo que é maior, daquele que é maior do que tudo, que é Deus. E a filosofia vai tentar explicar também através da razão. Mas a filosofia, ela não explica. A filosofia, ela mais questiona do que explica. E qualquer outro tipo de ciência, qualquer outro tipo de conhecimento humano não é capaz de explicar tudo que existe na face da Terra e tudo que existe nos céus e tudo que existe no universo. Ninguém consegue explicar. Ninguém, irmãos. Só Deus. Só Deus. Por mais que o ateu tente não acreditar, mas ele sabe que lá no fundo da sua mente ele tem isso na cabeça dele, de que as coisas não foram feitas a partir do acaso, irmãos. Charles Darwin, quando propôs a teoria da evolução através da seleção natural, ele explicou muito bem o mecanismo evolutivo, a especiação, que é a formação de novas espécies, através de eventos do ambiente mesmo e as mutações genéticas. Ele explicou muito bem, ele usou uma árvore como representação, e na raiz existia um ancestral comum, mas ele não sabia explicar que ancestral comum era aquele. Ele explicou a partir daí para frente, mas a Bíblia responde: o ancestral comum é Adão e Eva, quer as pessoas queiram ou não, quer o ateu ache que isso é um conto, mas essa é a explicação, irmãos, não tem outra explicação. O Big Bang fala da grande explosão que formou tudo que existe, mas como que veio a explosão? Deus falou assim, haja luz, e assim se fez. É isso que ocorre. E eu vou citar uma outra passagem aqui, que está lá no livro do profeta Isaías. Isaías vai dizer assim, sobre a criação e sobre Deus. Na verdade é mais sobre Deus. Isaías 41, do versículo 21 em diante, ele diz assim, ó: o Senhor desafia os deuses, exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresente as suas razões, diz o Rei de Jacó, Deus. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram. Ou falem-nos a respeito das coisas futuras, e anunciem-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Faça alguma coisa, seja boa, seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os segue. E Isaías segue para confirmar ainda mais. Ele fala novamente lá no capítulo 44, no versículo 7, ele diz assim: quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha diante de mim, que anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Olha que tremendo, irmãos. Olha que coisa mais incrível são essas respostas de Deus. Aqui
entra a parte de que existe várias culturas espalhadas no mundo. Todas elas, a grande maioria, seguem ideologias, não sei nem se esse é o termo correto, mas seguem princípios religiosos diferentes da nossa cultura aqui. Inclusive a nossa cultura também tem outros segmentos religiosos. Mas o que o profeta Isaías está dizendo aqui é que só existe um único Deus, Criador de tudo. E ele diz muito bem aqui que os outros deuses não fizeram, não fazem, nunca hão de fazer todas as profecias e todas as profecias se cumprirem. Esse é o único Deus verdadeiro que faz isso. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que enviou Cristo, nosso Salvador, para nos livrar do pecado. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É esse a quem nós temos que buscar e temer também. Baseado nisso, irmãos, a gente segue falando sobre a morte agora. O que é a morte? A morte é uma consequência do pecado. O pecado, ele veio desde o princípio da formação da terra e da nossa existência. O pecado se instalou desde a queda de Lúcifer. E o pecado veio como consequência da desobediência. Então aqui no rascunho diz assim, que eu escrevi baseado agora em Romanos. De fato, a morte, ela virá para todos. Por que isso? Porque, irmãos, isso é uma consequência da desobediência. O homem não nasceu para morrer. O homem nasceu para viver eternamente. E ele vai viver eternamente. Só que não com essa estrutura física carnal que existe aqui. Isso aqui é apenas uma carcaça, irmãos. É apenas uma carcaça que habita um espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Lembre-se que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele soprou nas nossas narinas. Soprou o Espírito eterno dele. Baseado nisso, o pecado se instalou devido à desobediência de Adão e Eva. E aí Romanos 6 vai dizer assim, a partir do versículo 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também vivemos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para ele o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Assim vocês também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui aos romanos, e isso não vale só para os romanos, como muitos creem, isso vale para todos. A Bíblia é um livro que não é um livro que não é esquecido, né, o termo, não é isso, mas é um livro eterno, é um livro que vale para todas as gerações. É um livro poderoso, é um livro que tem muitos ensinamentos. Irmãos, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, vocês precisam ler a Bíblia.
E aí eu vou ler só mais um trecho aqui, agora na carta aos Romanos ainda, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, é 6 mesmo, não, perdão, é 8, capítulo 8, versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. O Espírito. Preste atenção. Quando Cristo veio à Terra, o Verbo veio à Terra, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, ele veio com a finalidade de cumprir o plano de Deus, nosso Pai. Então Cristo veio, foi condenado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Esse ato do plano perfeito de Deus, irmãos, nada mais foi do que fazer com que a ordem fosse restaurada, a ordem celestial e a ordem também na terra. Porque com a queda de Lúcifer, com a guerra que teve no céu, Lúcifer foi expulso com seus demônios e veio para a terra. E houve aí uma desordem grande. Então, quando Cristo veio, inicialmente, a ideia do plano original de Deus era fazer com que na morte, com a morte, o pecado também morrisse, o pecado original, aquele primeiro pecado de Eva e Adão. Esse pecado foi remido, foi lavado pelo sangue do Cordeiro na cruz, e a sua ressurreição é nada mais do que agora um indivíduo novo, não mais uma velha criatura, filho, limpo do pecado, remido do pecado, livre, anulado a sentença do pecado, que é a morte. E aí, irmãos, quando você se converte, a conversão significa mudar. Então você mudou daquela criatura que você era antes, cheia de pecados. Você agora é convertido, você morreu, seu pecado morreu junto com você lá do passado, e agora você passa a ser filho limpo do pecado, e permanecendo na fé, permanecendo resistente e permanecendo na palavra, você terá a sua salvação garantida, a sua vida eterna garantida. E aí é onde entra o ponto novamente que os ateus vão dizer que, mas como assim? Livres? Nós já nascemos assim, morreu, acabou. Mas a morte não é o fim. A morte é o fim para esse corpo físico, mas a morte não é o fim. O espírito, ele é eterno, irmãos. Mesmo que você seja ateu e você morra como ateu, o seu espírito, ele não vai morrer. Ele vai para o inferno. Lá é o lugar de esquecimento. Ele está esquecido, mas ele não está morto. Você simplesmente só acredita naquilo que está ao seu alcance. Mas lembre-se, nós somos limitados. Nós somos limitados para muitas coisas. Limitados, inclusive, para conhecer e saber o que vai acontecer no futuro. A Bíblia é a resposta para isso. A Bíblia é a resposta para tudo, irmãos. Tudo que vocês quiserem saber sobre aquelas perguntas mais fundamentais da nossa vida, a resposta está aqui na Bíblia. Eu, antes de me converter, eu era muito questionador, me perguntava muito sobre a respeito de por que estamos aqui, qual o sentido da vida, por que sofremos tanto, por que Deus nos abandonou aqui. Não achava resposta no conhecimento humano. Mas depois que eu descobri a Bíblia, depois que eu me converti, começaram a surgir as respostas. E esse vazio contemporâneo que você tem aí dentro de você só vai ser preenchido um dia quando você se converter de verdade e seguir Cristo, tomar sua cruz e seguir Cristo. Porque ele diz também
quem quiser seguir depois de mim, que tome sua cruz. Você está limpo, remido do pecado, mas você vai carregar a sua cruz até o final da sua vida aqui. E permanecer firme, irmãos, e resistir a Satanás. Porque ele agora irá tentar você, irá fazer de tudo para te derrubar. Porque uma vez convertido, ele sabe que a sua alma não é mais dele. Você confessou seus pecados, você se arrependeu, isso é importante ser feito, e você agora está limpo. O inimigo vai tentar, Satanás vai tentar fazer de tudo para te derrubar. Ele irá lançar setas malignas, inflamadas para você. Ele irá preparar armadilhas para você. O Salmo 91 diz: laço do passarinheiro. Isso é o que? Uma armadilha. Ele irá te oferecer as melhores coisas do mundo, mas lembre-se, isso vai te levar para a morte. Permaneçam firmes, resistam-lhes. Eu vou ler aqui uma passagem de Pedro, 1 Pedro, que diz assim, no capítulo 5, versículo 6 em diante, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempos oportunos os exalte. Repare, em tempos oportunos os exalte. Você sabe que tempo oportuno é esse, né? É o tempo em que você irá estar com ele, na glória, na vida eterna. Continuando: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, a saber, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, resistam, irmãos. E firmes fiquem na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais ao de vocês. Então, irmãos, todos estamos sofrendo. Mas o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, repare, depois de terem sofrido um pouco, o sofrimento não é nada comparado ao que vem depois, comparado à glória, irmãos, comparado à glória, E ele continua: ele mesmo, Deus mesmo, irá aperfeiçoar você, irá afirmar você, irá fortificar você e irá fundamentar você. A ele ser sempre amém, irmãos. Olha que coisa mais interessante. É o que Pedro diz aqui. É isso então, irmãos. Permaneçam firmes, independente do que aconteça, irmãos. Revistam-se de toda a armadura de Deus, como diz lá em Efésios. E resistam ao diabo, resistam às tentações do diabo, porque a glória eterna é o objetivo, irmãos. É a glória eterna. E finalizando, deixa eu pegar aqui meu rascunho. E finalizando, irmãos, permaneçam sempre firmes. Permaneçam firmes. Porque dias ruins vão chegar para todos, irmãos. Dias ruins irão chegar para todos, todos nós. Essa é a nossa cruz. Essa é a nossa cruz, irmãos. São as tribulações, são as aflições, são as angústias, são os desafios. Tudo isso e muito mais fazem parte da nossa vida aqui nessa terra. Mas creio, irmãos, que Deus tem objetivos e tem planos para todos nós. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo. Não é coisa da minha cabeça, é obra de Deus, Ele quem está dizendo isso. Cada um de nós, Ele tem planos e objetivos, só basta você buscar. Busque e você encontrará.
Não existe essa de você dizer, mas eu não consigo nada, eu sou um fracassado, meu casamento, meus relacionamentos não dão certo, eu não tenho sorte para nada. Esqueçam isso, irmãos. Esqueçam isso, todos vocês, não só os evangélicos, mas também os que estão fora da igreja. A resposta está: busque primeiro o reino dos céus e todas essas coisas irão acontecer. Busquem primeiro o reino dos céus. Busquem primeiro a Cristo, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busquem a Cristo. Busquem, irmãos. Mantenham-se firmes na rocha eterna que é Deus, e ele os exaltará para sempre, e você reinará aqui na terra junto com Cristo, porque ele irá reinar nessa terra. Ele irá reinar nessa terra. Depois do grande juízo final, a igreja toda será arrebatada e Cristo irá descer com toda a sua glória e irá instalar para sempre aqui na terra o reino celestial. O reino celestial será aqui na terra e nós que estamos firmes com ele viveremos eternamente para a glória de Jesus. Glória de Jesus, nome sobre todo nome, eternamente, irmãos. Isso é muito bom de saber, isso jubila o nosso espírito, isso traz alegria para a nossa alma, irmãos. E saber que nós temos a quem nos ampararmos no dia mau, no dia ruim. Nós temos o apoio, nós temos a proteção divina de Deus, irmãos. Por isso, façam isso. Essa era a mensagem de hoje, a mensagem que eu queria trazer para vocês. Procurem a palavra de Deus, procure uma igreja, convertam-se, irmãos. Acredite, esse é o caminho. Acredite, irmãos, acredite. Eu não estou falando isso da boca para fora, tá? Abraço para todos, irmãos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Louvado seja Ele, louvado seja o nome dEle para todo sempre. Amém, irmãos. Amém. E amém.